Olá você, depois de um gancho recebido pela plataforma por conta de coisas que eu disse, coisas que eu falei, endossado em reportagens, em matérias divulgadas, ou seja, coisas verdadeiras, mas coisas que o sistema tem proibido as pessoas de falarem publicamente. Ou seja, nós estamos impedidos de falar verdades por aqui, por exemplo. E temos que ter muito cuidado com as palavras que são aqui pronunciadas, porque senão, em segundo momento, eu posso não mais receber apenas alguns dias, de boicote, mas a derrubada definitiva do canal. Esse é o momento democrático que nós estamos atravessando. Esse é o momento em que eles dizem estar aplicando sobre a população a verdadeira e real democracia. Essa é a democracia do sistema. E se a gente quer continuar falando alguma coisa por aqui, tem que se enquadrar. Senão, é tesoura, é navalha. Vamos falar de alguma coisa? Sinceramente, eu não sei também se eu vou poder continuar falando, porque eu fiquei sabendo agora há pouco que qualquer coisa relacionada a isso está sendo, digamos que, navalhada aqui no canal, mas eu vou arriscar novamente. Campanha de Bolsonaro envia ao TSE provas sobre rádios com inserções irregulares. Provavelmente você já ficou sabendo disso, ou se não ficou, fique sabendo, porque na Europa, por exemplo, os noticiários de televisão não estão falando nada sobre isso. E é algo muito grave que precisa sim ser divulgado. Na noite desta terça-feira, 25, a campanha do presidente Jair Bolsonaro enviou ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, um link com informações sobre rádios do Nordeste em que teriam ocorrido irregularidades nas inserções eleitorais do segundo turno. Para que se aquilate a gravidade da irregularidade noticiada, a título exemplificativo, pôde-se comprovar em pequena amostragem de 8 rádios nominadamente referidas, em apenas uma semana, significativa discrepância de 730 inserções em desfavor da campanha do candidato peticionário, diz um trecho do documento que cita exemplos de possíveis irregularidades. De acordo com a campanha de Bolsonaro, a auditoria foi feita pela empresa Audicem Brasil Tecnologia, registrada sobre o CNPJ tal. Trata-se de empresa devidamente contratada pela campanha, com observância rigorosa de todos os requisitos legais envolvidos e plenamente habilitada para a análise técnica levada a efeito que possui no seu objeto social que acompanha a presente petição, confirma a ação. Notícia esta publicada pelo canal, pelo site Gazeta Brasil. Em suma, verificando-se e confirmando de fato a existência dessa denúncia, ou seja, a factualidade, fica configurado um crime eleitoral jamais visto no mundo ocidental. O detalhe é que as coisas estão acontecendo de maneira tão rápida, mas tão rápida, que nós já temos o andamento disso aí. Funcionário do TSE foi demitido, funcionário este que é responsável pelas inserções em rádios. A saída deste funcionário ocorre no momento em que o presidente Jair Bolsonaro diz que comerciais de sua campanha não foram veiculadas em rádios. Na verdade, o presidente Bolsonaro não disse, Na verdade, as tais provas que foram requeridas foram apresentadas. O TSE demitiu Alexandre Gomes Machado, assessor de gabinete da Secretaria Judiciária da Secretaria-Geral da Presidência, e ele foi substituído por André Barbosa dos Santos. As mudanças foram publicadas nesta quarta-feira, dia 26, no Diário Oficial da União. Essa mesma matéria que eu acabei de ler aqui agora, essa segunda matéria que fala sobre a demissão do funcionário do TSE, essa matéria diz que não tem nada a ver com a denúncia feita pela campanha do Bolsonaro. É uma mera coincidência. Sinceramente, é coincidência demais, É muita coincidência. Agora, voltando aqui à questão do que aconteceu com relação a esse requerimento que foi feito pelo TSE
para que se verificasse de fato a procedência ou não dessa denúncia, alguém disse que teria que se apresentar documentos sérios. Documentos sérios. Sinceramente, quando eu li isso, de imediato me veio à mente o seguinte: documento. O que é documento? Documento, de acordo com o dicionário da língua portuguesa, é declaração escrita que tem caráter comprovativo. Prova, testemunho, confirmação. Mas parece que foi criada uma nova nomenclatura. Agora já falam em documentos sérios. Ou seja, se você afirma alguma coisa, se você denuncia alguma coisa, você tem que apresentar documentos sérios. Só documento não vale. É impressionante onde é que as pessoas chegam para defender aquilo que elas têm como absoluto. Vamos dar uma passada rápida pelo que está acontecendo nesse momento. A nível mundial, eu vou ser bem breve, bem sucinto em cada situação, porque eu já venho de uma canivetada e não quero levar outra. Segundo o relatório médico publicado pela Lancet Countdown, as mudanças climáticas estão afetando severamente a saúde das pessoas em todo o mundo. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, respondeu que os líderes globais devem adequar a ação ao tamanho do problema. Exatamente isso que você ouviu. Segundo esse relatório publicado pela Lancet Countdown, as mudanças climáticas estão afetando a saúde das pessoas em todo o mundo. Bom, depois que eu ouvi falar aí que mexer com terra provoca parada cardíaca, arrumar a cama de manhã provoca parada cardíaca, fazer sexo também provoca infarto, criança comer Kinder Ovo também pode ter problema sério de coração. Depois que eu tenho ouvido essas desculpas esfaceladas todas, é claro que não poderia ser endossado pela ONU, pelo seu Antônio Guterres, que precisamos adequar a nova realidade ocasionada pelas mudanças climáticas, que inclusive hoje mesmo eu vi uma matéria dizendo que na África já estão morrendo muitas crianças por conta das mudanças climáticas. Essa palavra, essas duas palavrinhas que eu estou dizendo aqui agora também são palavras mágicas. Você não pode abordar em profundidade mudanças climáticas, a menos que você concorde com eles. Porque, pelo que eu sei, no continente africano, conviver com calor é uma coisa que acontece há séculos, se não há milênios. Mas a partir de agora, segundo esse relatório e segundo a própria ONU que endossa esse relatório, as mudanças climáticas estão causando problemas de saúde em todo o mundo, nomeadamente em crianças, inclusive matando crianças com problemas de coração. Mudança climática. Vamos lá. União Europeia. Uma feminista que simulou abortar Jesus em altar católico enquanto fazia topless e urinava foi absolvida pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Exatamente isso. Uma feminista simulou abortar Jesus num altar católico. E ela de topless e urinava ao mesmo tempo. Negócio chocante, imagem chocante. Ela havia sido condenada à prisão de 1 mês por um tribunal na França, mas o Tribunal Europeu revogou a decisão, alegando liberdade de expressão. Esse é o mundo em que nós estamos vivendo, que está cuidando de maneira exemplar da tal liberdade de expressão. Eu queria abordar com você também a situação de Portugal. Portugal está vivendo hoje um momento de alto índice de criminalidade. O negócio está ficando feio de cara, está ficando fora de controle. Ou seja, você se depara hoje em Portugal com notícias, uma atrás da outra, de roubo em estabelecimentos comerciais, de pessoas sendo assaltadas na rua, de estupro, de roubo de carro, coisa que não existia, coisa que não havia. Ou seja, já percebe-se nitidamente a perda da liberdade de ir e vir no país, especificamente Portugal, por conta do aumento
desenfreado e assustador da violência que vem tomando conta do país. Como se explicar uma situação dessa? Bom, existem várias formas de se explicar isso aí. Tudo começa um pouquinho lá atrás, com a imigração em massa de pessoas do continente africano, correndo de perseguições políticas. E, nesse ano, nomeadamente, a fuga de pessoas do leste europeu, fugindo lá do conflito entre lá os dois países, as portas de vários países da Europa sendo abertas para essa imigração em massa. Eu vou dizer novamente, não vou culpar aqui nenhuma etnia em particular, mas isso é um movimento um tanto quanto perigoso, porque as pessoas vão entrando no outro país quase que sem critério nenhum e já tendo direitos que os portugueses não têm, pessoas que vivem em Portugal, que pagam imposto, não têm, e pessoas de fora vão chegando já sentando na janela. A situação está desse jeito. Mas, enfim, de acordo com o presidente da República, o senhor Marcelo Rebelo, de acordo com o primeiro-ministro Antônio Costa, é um momento muito especial e o país está de braços abertos para acolher, sim, os imigrantes. Acolhe-se e também agora leva nas costas o peso de todo esse procedimento que está ocorrendo, não apenas em Portugal, mas em toda a Europa. Mas em Portugal, nomeadamente, um aumento desenfreado da criminalidade. Em função disso também, pode-se colocar sobre a mesa a questão da alta desenfreada dos preços, da inflação que já chegou a quase 10%, coisa absurda, a diminuição do poder de compra e automaticamente, não justificadamente, é claro, não se justifica uma coisa dessa, mas o aumento nos casos de roubo e outros crimes mais, como que eu citei aqui, estupro e coisa dessa natureza. Voltando à questão da América do Sul, a Venezuela, na última semana, talvez ninguém tenha falado para você, mas a Venezuela é um país extremamente democrático, exatamente isso, fechou 15 rádios, 15 emissoras de rádio foram fechadas na Venezuela, informação dada pelo Sindicato Nacional. Mas a Venezuela é um país democrático, inclusive o presidente dessa nação é muito amigo de um candidato à presidência do Brasil. Outra situação um tanto quanto complicada. Os verificadores de fatos classificaram como falso um vídeo que um policial do BOPE explica como a sigla, uma sigla com 3 letrinhas, que você deve ter visto aí, no boné de um candidato, exatamente isso. Os verificadores de fatos classificaram que é falso o vídeo em que um soldado do BOPE atribui essa sigla a uma facção criminosa. De acordo com os verificadores de fato, essa sigla de 3 letrinhas não diz nada a respeito a uma facção criminosa. E você confere na foto o soldado do BOPE e o verificador de fato. Aí você fica com a sua situação em aberto. Quem você acha que está falando a verdade? Enfim, isso é o que tem para agora, é o que tem para hoje, mas tem muita coisa acontecendo. Muita coisa que a gente não pode falar, porque se você fala, você é calado. Eu peço a você que dê um like nesse vídeo, se inscreva nesse canal, compartilhe se considerar interessante e a gente volta no outro momento, se o canal, se a plataforma permitir que o canal assim proceda. Um abraço para você e até a próxima.